Queridos irmãos, a oração, hoje é um culto de oração, a gente já orou, é o caminho da vitória. Toda vez que Deus, Ele quis dar vitória ao seu povo, Ele levou seu povo a um grande quebrantamento, a um momento de oração. Todas as histórias dos reis de Israel, Deus ele estava dando vitória, o povo tinha que descer. O meu povo que se chama pelo meu nome tem que orar. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos, essa pergunta aí é geral. Como é que vai a sua vida de oração? Como é que vai a sua vida de oração? Uma certa vez um reitor, um diretor de seminário, Casa dos Profetas, disse que foi feita uma pesquisa no seminário e a oração, segundo ele falava, que seminarista e de geral no campus ali daquela universidade, o Casa de Profeta, disse que era 2 minutos por dia de oração. Então um tempo muito pequeno, quase sem tempo de orar. Agora, quando chega o momento das lutas, das aflições, parece que a gente não tem uma cultura de oração. A história que eu escuto dos pastores é que nos cultos de orações o grupo é tão pequeno, é tão diminuto. E muitas pessoas até se admiram. Eu já digo isso aqui aos irmãos, porque já conversaram comigo, porque numa quarta-feira aparece tanta gente para orar na IEBT. E eu confesso que a oração existe, a gente começa de joelhos, você já notou? A gente ora, mas a impressão que eu tenho é que a gente precisa orar mais, buscar mais ao Senhor. Houve uma ocasião que Jesus Cristo, ele passou mal. Eu lembro de um professor de grego, lendo esse texto que eu vou ler agora para os irmãos, em Mateus capítulo 9, versículo 35 e diante, quando Jesus Cristo, ele viu pessoas carentes, pessoas desajustadas, pessoas sem direção, pessoas em angústia. O mundo está assim hoje, o mundo está cambaleando, as pessoas não estão bem, muitas pessoas estão difícil, a vida distante de Deus. E Jesus Cristo, no capítulo número 9, verso de número 35, ele fala da seara e os ceifeiros, dos trabalhadores. Jesus Cristo, ele falou com os discípulos muito sério sobre essa missão que ele tinha. Ele deixou essa missão de pregar a palavra. O Rick Warren é um autor que ele chega e diz que a nossa igreja, as igrejas de forma geral, numa tese, né? Assim, ele fala que a gente está cheio de programações, mas a gente precisa realmente, cada programação dessa, ser movido pelo Espírito Santo para trazer edificação e fortalecimento para o crente. E precisa ser regado em oração. Sem oração, não há vida piedosa. Sem oração, o cristianismo não funciona. Oração. E quem mais falou sobre oração e orou foi o próprio Cristo. E é muito estranho a gente não ter uma intimidade nesse campo, é o campo da oração. No versículo 35 diz que Jesus Cristo, na sua caminhada missionária, percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Veja o ministério de Cristo. Ele curava, ele pregava, ele via aquelas pessoas aflitas. Veja o versículo número 37. Vamos ler o 36, por favor, toda a igreja. Vendo ele as multidões, porque estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele teve essa visão, ele viu aquela multidão, exausta, cansada. Essa multidão até o seguia, até eram pessoas que frequentavam até a sinagoga, e atrás de Cristo. E o que aconteceu? Ele se dirigiu à igreja. Quando ele teve aquela visão de uma multidão desorientada, ele se dirigiu à igreja e disse aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso de número 38 é o texto áureo da mensagem desta noite. Olha o que foi que ele disse para os discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhador para a sua seara. Quem é que manda trabalhador para a seara? É o próprio Deus.
Por favor, o irmão que está aí, pode ver na versão contemporânea. Veja a versão contemporânea. Esse mesmo texto me chamou a atenção. Eu queria que os irmãos vissem, né? A gente vai ler do 35 novamente, é uma mensagem. Fique pensando nesse texto, nessa versão. Olha o que é que ele diz. Veja o 35 e diante, na versão contemporânea. Ele está ali procurando. E aqui, meus irmãos, aqui existe um chamado para oração. Jesus está dizendo, ensinando aos discípulos: ou vocês oram, porque Deus vai mandar. Quem manda é Deus. Quem atende a oração, quem prepara obreiros é Deus. Deus é quem prepara. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Eu estou aqui com a versão e eu quero fazer essa leitura. Preste atenção. Depois disso, passou Jesus pelas cidades, pelas vilas, aquela região, e ele ensinava nas sinagogas onde o povo acostumava se reunir, apresentando a notícia boa, era a notícia do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Vendo as multidões diante de si, lhe fazia doer o coração. Olha o que ele diz aqui no verso de número 37. O povo estava confuso e sem rumo, eram ovelhas perdidas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, Jesus Cristo disse. Ele disse aos seus discípulos: mas tão pouco são os trabalhadores. Ajoelhem-se agora. Essa tradução diz: ajoelhem-se e orem, pedindo a Deus mais o quê? Trabalhadores. Ajoelhe-se e peça mais trabalhadores. Irmãos, quantas vezes nós nos reunimos como liderança, final de ano, para escolher a nova diretoria, quem serão os evangelistas, quem serão aquelas pessoas que estarão à frente dessa colheita. Na verdade, Jesus chamou os discípulos, é a igreja que ele manda. E na verdade, só dá esse fogo, só tem esse fogo que tem um chamado de Deus. E aqui pensando sobre esse tema, rogai ao Senhor da seara, é um chamado à oração. Nós não iremos ter alegria de visitar, de falar do amor de Deus, de ganhar almas, sem uma vida de oração. A vida de oração, irmãos, é prioritária. Ter uma vida, o que for você fazer dentro da igreja, ensinando, trabalhando com criança, trabalhando no que for a área, escola dominical, tem que ter oração. Ele designou outros 70. Nessa tradução, diz assim no capítulo 10, versículo 1. Assim que acabou de orar, veja, isso é interessante, a oração foi respondida, e Jesus chamou 12 dos seus seguidores, e enviou-os a colher nos campos, e deu a eles capacidade de expulsar espíritos malignos, e de dar carinhosa atenção aos sofredores. Esta é a lista dos 12 que ele enviou. Aí ele aponta a seus discípulos: dê carinho às pessoas que estão sofrendo, dê atenção a essas pessoas que estão sem esperança. Ele chama a igreja para acolher. Isso é o discipulado. Eu percebo que a igreja precisa avançar. E sabe o que é que está acontecendo na igreja dos nossos dias hoje? Poucos discípulos realmente estão fazendo isso. Muitas vezes nós estamos lotando as igrejas e tem muita gente para cantar. Isso é importante, o louvor é tão importante, ensinar. E a gente quer, irmãos, também, dentro dessa visão, rogar ao Senhor que levante evangelistas, levante homens e mulheres, levante jovens e adolescentes para pregar a palavra. Ele roga, ele diz: rogue ao Senhor, ore a Deus. A oração é a base da missão da igreja. Ou a igreja que não tem oração não tem base. Eu tenho certeza que esse culto que a irmã Leda quer oferecer, ela está orando, está pedindo a Deus, e nós também vamos orar. Porque vai pessoas, ela falou assim, não sei se na emoção, no impulso, de 60, 70 vizinhos ali naquele culto. E ali nós estamos pregando a palavra, anunciando a alegria da irmã Leda e por que Deus deu vitória. Ela vai contar uma história. Em todo lugar é o momento da gente ganhar almas e falar de Jesus Cristo. Me surpreendeu um professor de homilética dizendo que na hora do sepultamento, culto fúnebre, é o lugar mais fértil para a gente lançar. Não podemos perder tempo. Jesus Cristo passou mal quando viu aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor, desorientadas.
E disse: como a seara é grande, como o campo é grande, o campo é o mundo. Mas às vezes o meu vizinho ainda não viu da minha parte falar de Jesus. O meu vizinho, eu nunca entreguei, eu dei um presente de uma Bíblia, não dei uma literatura. Aliás, tem crente que não, crente eu estou falando, não é discípulos, não fala de Jesus, porque o discípulo fala. Às vezes é dentro de uma empresa, trabalha tantos e tantos anos, nunca teve a experiência de ver uma pessoa chorando, se rendendo a Cristo. Às vezes é até um discípulo secreto, ninguém nem sabe o que é. E quando eu vejo esse texto, é uma chamada. Você vai perceber que logo em seguida ele vai chamar os 70 também, além dos 2 discípulos, mais 70 para evangelizar. Nós temos uma missão. Eu vejo irmão dizendo: pastor, eu fui para o hospital, aconteceu algo, e eu não sabia que aquilo aconteceu, eu concorria para eu falar de Jesus àquelas pessoas que estavam ali naquela sala. No meu trabalho eu falo de Cristo. Mas sabe, irmão, a gente adora cantar, a gente adora até pregar, e é tanta coisa, mas onde é que está o ardor? E não é preciso fazer parte de um departamento de evangelismo para isso. Basta ter amor, saber que o inferno existe, e tem milhões de pessoas indo para o inferno sem Deus e sem salvação. E às vezes dentro da própria família. Nosso irmão Beto, ele faz parte do departamento de evangelismo. E tem uma coisa que me chama a atenção, irmão Beto, você está presente aqui, é a sua preocupação com a sua família. Ele cita o nome de algumas pessoas que ele quer pedir oração para que seja salvo. A gente precisa lembrar do que Cristo falou. Veja, a oração é base de tudo aqui na terra. Não poderia ser diferente, pois quando se trata da obra sobrenatural espiritual que envolve o ministério, devemos reconhecer nossa total dependência de Deus. Não é os teus recursos, não é a tua didática, não é o teu conhecimento, é o poder de Deus que vai fazer aquela pessoa aceitar Cristo como Salvador. É a cruz, é a mensagem da cruz, que é loucura para esse mundo. É loucura, mas para o salvo é poder de Deus. Você pode preparar bem esquematizado o seu sermão e ali dar aquela aula que todo mundo, que aula boa, mas onde é que está o óleo? Onde é que está o são? Onde é que está a vida? Me parece que esse assunto não é muito falado. Jesus Cristo passou mal. O professor disse que quando ele viu, as entranhas dele se mexeu, ele se comoveu, seguraram ele, fez quantas pessoas sem salvação, quantas pessoas doentes. E eu fico pensando o que é que Jesus, quando vê esse mundo hoje, como é que esse mundo está? Caruaru deve estar pegando fogo, e outros lugares por aí. Preparação, mais preparação. E as pessoas para apresentar aquela quadrilha, irmão, é tanto do ensaio, é tanto do ensaio, é tanto do ensaio, é tanto do dinheiro para adornar tudo aquilo ali. Os filhos das trevas. E aqui nessa mensagem de Jesus Cristo, ele diz: Deus envia trabalhadores à sua seara como resposta de oração do seu povo. De vez em quando a gente escuta um missionário aqui, ele faz: ore por mim. Pede o sustento, mas pede oração, porque sem oração não há missões, não há trabalho. E se os irmãos perceberem, leia na tradução na linguagem de hoje, eu fiquei procurando várias linguagens, o tempo todo Jesus implorando: ore a Deus, rogue a Deus que mande trabalhadores. E às vezes, irmãos, a gente vem se surpreendendo muito, porque a gente quer escolher porque gosta, porque é amizade. Deve Deus que mostrar, Deus é quem levanta, é Deus quem levanta, é o Espírito Santo de Deus que levanta. Homens e mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo. Jesus, ele é o Senhor da seara. Essa expressão indica propriedade. Ele é o dono da igreja. É Ele quem provê os recursos necessários para a sua obra continue avançando e as portas do inferno recuem. É Ele quem dá poder a seu povo. É Ele quem dá alegria. Irmãos, coisas mais terríveis é um crente no campo missionário sem alegria, com a cara fechada, feia, vai ganhar ninguém, pelo menos até atrapalha, não tem alegria, vai dirigir aquele negócio aguado, vai pregar, não tem aquela alegria no coração. Amados irmãos, o mundo está esperando. Eu me lembro quando o apóstolo Pedro e João estavam naquela porta chamada Formosa, e aquele aleijado ali, aquele coxo, esperava receber alguma coisa, fitando os olhos. Pedro: olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa e eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O crente está precisando mais intimidade com Deus. É muita
coisa, sabe, irmão? Mas a gente não vê o óleo, não vê a alegria, não vê disposição. Muitas vezes para ganhar alma. É um culto de instrução, é um culto de uma chamada, e nós precisamos avançar. A seara é o mundo. Foi o nosso Senhor Jesus que definiu a missão da igreja: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Está na grande comissão, no idem. Cada igreja, irmão, e aqui eu falo, eu sei que tem muitas pessoas me ouvindo fora dessas quatro paredes. Cada igreja deve se preocupar com as almas que estão perecendo, sem vida. Quando você vê um púlpito falando mais sobre isso, fala de tudo. Fala de festa, fala não sei de quê, fala daquilo, mas não fala de salvação. Começa a desconfiar dessa igreja. A igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão, é pregar o evangelho, é ganhar almas para Cristo, é falar do reino de Deus. Felizmente, irmãos, a gente tem visto coisas realmente difíceis. A seara é grande e os trabalhadores cada vez menos. São poucos, quem disse foi Jesus. Mas ele apontou a solução: rogai ao Senhor, discípulos, se ajoelhem e peça a Deus que levante gente para o departamento, levante gente da igreja que faça obra, com amor. Coisa linda, pastor Abisaí. A gente vê todo um departamento, um ministério envolvido, querendo receber os casais, querendo recepcioná-los. Tem casais que não são evangélicos, vão frequentar, e a gente fala desse amor, fala de Cristo, o maior que perfuma a nossa casa. Infelizmente, parece que a gente está orando pouco. Eu me lembro quando fazia parte do discipulado, e os professores lá, os facilitadores perguntavam: você está tendo discipulado? Eu disse: a gente está fazendo, está se esforçando. Ele falou: não chame seu amigo nem sua amiga não, nem porque tem um cargo na igreja. Não, ore a Deus que Deus vai mostrar quem vem. A gente se engana muito com as pessoas, porque já ouviu dizer que as aparências engana mesmo. Até o profeta Samuel, velho, olhou para os filhos, irmãos de Jessé, os filhos de Jessé: é você. Ele fez: não, tu vê, eu não vejo como o homem vê o exterior, e Deus vê o coração. Nem sempre aquela pessoa tem um coração na obra, no amor, de fazer discípulo. Essa mensagem tocou muito meu coração. Ele apontou a solução: rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Às vezes ficamos reclamando por causa do problema, isso acontece muito conosco, mas nós devemos atentar para a solução. E Jesus apontou: ore, a igreja precisa orar. Qual o problema que tem no seu departamento, no seu ministério, na sua casa? Ore, comece a orar. Deus vai mostrar a solução quando a gente ora. Deus vai apontar o caminho como aquilo vai passar. Em qualquer que seja a área. Se a gente não dobra o joelho, se a gente não tem uma cultura de oração, se a gente não busca o Senhor, a nossa vida vai ser um fracasso, vai ser fadada ao fracasso. Eu quero já concluir. É uma reflexão. Eu queria apontar: a igreja, ela precisa cumprir a sua missão, a abrangência dela. Uma igreja local, pregando para os nossos vizinhos. A gente tem hoje, graças a Deus, quando tem evangelismo, 3, 4 carros, a gente vai visitar de carro, porque às vezes é longe. Isso não é ruim não, isso é bom. Mas a gente precisa ver casa por casa aqui. Nossos vizinhos, casa por casa, batendo palma. Nesse vilarejo todinho aí. Nós somos daqui da igreja, vizinho de vocês. Tem culto aqui. Nós precisamos aqui de lado, nas outras ruas, que nos cerca aqui. Você está compreendendo? Porque Jesus Cristo manda a igreja local, começando em Jerusalém, até os confins da terra. A igreja precisa despertar para essa realidade. E por fim, irmãos, ore com fervor. Não ore de todo jeito não, ore com paixão, com alegria. Vai ter resposta. Ore com responsabilidade. Devemos orar com persistência, orar com animação, orar confiante. Ore independente dos resultados e se disponha ao serviço da seara do rei. Hoje a gente escutou a irmã aqui que veio para a oração debaixo de chuva. Debaixo de chuva. A minha esposa fez um comentário com essa irmã, que ela já é da terceira idade e já bem idosa. A senhora veio, disse: eu precisava vir, porque Deus mandou vir aqui hoje. Ah, irmão, quantos estão tão acomodados? Não estou dizendo que a gente não pode orar em casa não, mas sua igreja tem um batalhão aqui orando, ou tem irmãos buscando, mas a gente não tem tempo. Ou a gente: eu já vou à noite. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que está super ocupado, mas quem sabe você passou a tarde todinha e a sua igreja estava aqui em oração, buscando ao Senhor. Finalmente, o resultado vai ser a manifestação do Senhor. Ore e creia que o dono da seara vai responder a sua oração, igreja.
Envolva-se como um trabalhador da seara. Tem gente que adora mandar. Vamos orar, irmão, mais cedinho. Vamos fazer isso, fazer aquilo, mas não vem. Aí ele diz aqui, essa mensagem é muito para mim, para você também. Honre o seu chamado. Você foi chamado para quê? Sou professor, sou professora, sou diácono, sou diaconisa. É mesmo? Eu sou pastor. O que é que tu anda fazendo com esse teu título, os medalhões? Nós precisamos trabalhar mais. Precisamos buscar mais vidas. Eu falei que domingo aqui estava chovendo muito. Eu disse, irmão, hoje à tarde não vai ter evangelismo, mas chame alguém por telefone. Eu sei que às vezes parece até um chavão do pastor. Eu fico pensando, meu Deus, será que alguém obedeceu aquilo que eu pedi? E veio em meu coração uma tristeza. Às vezes não obedece. A gente está preocupado às vezes nem com a nossa própria família, de ganhar essa alma. Às vezes são os filhos que estão desviados, afastados, familiares que não querem mais saber de Cristo. Peça constantemente para que o Senhor levante novos trabalhadores. Eu estou muito feliz. Deus tem levantado esse ano, eu estou muito feliz com isso, novos trabalhadores nessa área de evangelismo aqui. Pelo menos estamos com mais 3 diáconos, 3 candidatos a diáconos. Eu vou fazer, pastor, parte dessa obra. E eu queria encerrar chamando vocês 3 aqui. Vocês tomaram essa decisão. Fabinho, o casal. E eles perguntavam assim, pastor, qual é a área que eu vou trabalhar? Vamos ter um treinamento. Vamos evangelizar. Não significa que os outros não têm essa responsabilidade. Mas Deus tocou no coração. E Ele usa os dons que Ele tem, os recursos que Ele tem para nos ajudar. Desde que nós voltamos para o culto nos lares, nós temos toda a tarde aqui. Às vezes um dia antes, as pessoas que já levam as cadeiras, já levam o pessoal. Isso aí é Deus, irmão. É o Senhor que faz isso. Rogue ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Agora ore com fervor, persistência, gratidão, sentindo-se parte de uma obra imensurável que o Senhor está fazendo. Nós fazemos parte dessa obra. Eu sei que aqui a igreja de Deus levantou lá vários líderes, e todos vocês têm uma missão de fazer discípulos. É o que a gente tem feito, o café dos homens agora, o 5º café dos homens, e de fazer discípulos. São discípulos que fazem discípulos, são discipulados e são discipuladores. Querem alma para Cristo. Às vezes, irmãos, a gente está esquecendo dessa multiplicação. Não sei se essa mensagem toca em você em alguma coisa. Talvez a gente queira uma mensagem de mais poder. Eu não vejo mensagem mais poder do que essa, de a gente ser um instrumento de Deus para ganhar vidas para Cristo, para ganhar almas para Cristo. Quantas pessoas que estão aqui hoje foram batizadas nesse ministério? Se você foi batizada, você pode ficar de pé. Se foi batizada aqui, só os que foram batizados. Sabe o que isso significa? Que a IEBT não pesca em aquário. Eu sei que vem outras pessoas quando Deus manda. Pode sentar, irmãos. E tem muito mais. A galeria ficou em pé, todos os jovens que estavam ali. Aqui essas pessoas foram discipuladas, foram treinadas e estão hoje no ministério. Hoje temos diáconos, temos diaconisas e temos trabalhado. E eu sei que Deus vai levantar muito mais, irmãos. Faça discípulo. Toda a igreja pode estar de pé nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar o diácono Dario aqui à frente. Eu sei que é um hino que os homens cantam, mas quem vai cantar com o Dario é toda a igreja, Léo. Estou contigo, meu filho. Eu nunca te deixo sozinho. A igreja já conhece esse hino. Estou contigo, meu filho. Deus está conosco, irmão. Estamos fazendo a obra dele. A obra de Deus. Deus é quem levanta. Olha, irmão, Deus vai levantar pessoas do teu lado. Você não está orando? Pois quem vai levantar é o Senhor. E Deus levanta, irmão. Não é porque é tua amiguinha, não. Vem que é minha amiguinha. Se não for na unção, aquela festa todinha vai acabar. Agora, quando é de Deus, pode ter certeza que vai permanecer, vai continuar, e a obra vai crescer, e o nome de Jesus é glorificado. Estou contigo, meu filho. Passa pela água, passa pelo espinho, passa o que for, mas você não recua. Você não recua, porque você foi chamado por Deus. Dario. Estou contigo, ó meu filho. Nós não estamos sozinhos nessa peleja. Nunca te deixo sozinho. Eu não me sinto só em momento algum, irmão. Deus sabe. Sou um Deus que é dos filhos. Olha aí. Sempre velo muito. Quem levanta
Não é o teu sorriso não, nem a tua simpatia, nem a minha. É o Espírito de Deus. Aí sim, aí vai em frente. Aleluia. Não abandones meu amparo. Deus está cuidando da IEBT, está cuidando de nós. 25 anos. É Ele quem guarda o pastor Samuel, o pastor Abisaí. É Ele quem nos guarda. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre, serei teu Senhor. Eita, canta, igreja. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, eu contigo pisarei. Não me deixa, meu filho, seja onde Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está do nosso lado. Aleluia. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu não vejo com carinho lá do mundo. Busquei e me trouxe para minha lei. Você é um trabalhador da seara. Se entrares na batalha, eu contigo. É Deus está dizendo. E se Deus é por nós, se pisares nos espinhos, eu contigo. eu não te deixo nunca. Não me deixa, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. E se entrares, Se entrares Entra na batalha. batalha, Jesus está contigo eu nessa guerra. Ele está contigo, te alegra. Pisares nos E alegre, espinhos, porque Deus está eu contigo. contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Olhos fechados, por favor. Quero ministrar o que Deus colocou no meu coração. Toda igreja de cabeça baixa está orando. Antes dessa oração, eu quero saber quem aqui está se sentindo um pouco meio deslocado. Deus, eu estou querendo. O pastor falou sobre oração. E eu estou querendo fazer tua obra. Eu estou um pouco afastado, eu reconheço. Mas nesta noite eu quero voltar. Só faz o sinal, não precisa vir aqui à frente não. Está todo mundo orando. Se essa mensagem tocou em você, quase que você não vinha para cá hoje, mas você veio. E amém, Deus te abençoe. Tem a segunda pessoa. Tem a segunda pessoa. Você tem um desejo, mas é tanta coisa para travar, não é? Deus está te chamando. Se tiver, faz com tua mão bem alta. É uma chamada de Deus. Ele chamou seus discípulos. E a gente está rogando ao Senhor da Seara que levante você. Eu não sei qual é a tua área, mas dê o seu melhor. Ei, não seja crente de banco não. É crente que só vive cansado. Nunca está com alegria para fazer nada. Deus não chamou você para ficar na igreja, sentando e levantando de banco, só isso não. Ele tem algo muito mais sério na tua vida. Talvez você não entenda isso ainda. Faça alguma coisa, porque vai chegar o tempo. Hoje eu amanheci com essa mensagem. Faça a minha obra enquanto é dia, porque a noite vem. E essa noite, irmãos, é prova, é luta. Enquanto você pode, faça alguma coisa. Obrigado, meu Deus, por essa noite, pelos louvores, pelos cânticos, pelo testemunho. Obrigado a Deus, porque Jesus Cristo é o maior exemplo para nós, ó Deus. O maior. Ele chamou os discípulos a atenção e disse assim: olha,
se dirigindo aos discípulos. Também esse povo, eles estão exaustos, cansados. O mundo é mau e tem poucos trabalhadores. E eu tenho uma solução para isso. Jesus tem solução. Ore, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Não é porque tua amiguinha, teu amiguinho é legal, fala bem, dá sorte. Não, é um chamado. E quem tem chamado nem sempre mora nos palácios. Quem tem um chamado de Deus, às vezes está numa prova, mas tem chamado do Senhor. E Deus vai sustentar até o final. Obrigado a Deus, porque nós queremos, ó Pai, servir. Nós queremos, ó Deus, fazer mais alguma coisa. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem, esse ano, levantado pessoas para engrossar também esse ministério externo do evangelismo e missões. Continua abençoando, ó Pai, para que a gente possa ver essa obra se expandindo e o Teu nome ser glorificado, ó Pai. O que está faltando, ó Deus, muitas hoje no Teu povo, eu não estou falando da EBT de forma geral, é gente com compromisso. Tem muitos que acham bonitos, são os admiradores, mas não querem compromisso. Levanta pessoas, ó Deus, comprometidas com Tua obra, ó Deus. Aí sim, meu Deus, a obra cresce e o Teu nome é glorificado, ó Pai. Leva-nos em paz para nossos lares e que a mensagem do Evangelho, do coração, ó Pai, entre no nosso coração, na nossa vida, Pai. E assim possamos ser servos obedientes, mas na Tua obra. É a nossa oração, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Se entrares na batalha. Deus abençoe a todos. Eu contigo em nome de Jesus. Vá na paz e na graça do Senhor. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Saia com essa mensagem.